começando mais um programa Viva Mais, o seu programa aqui no Canal 20. Eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior entrevistamos todas as semanas grandes profissionais da área da saúde. Falamos de como viver mais e com melhor qualidade de vida. Aqui vocês saberão com os maiores especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje na parte de prevenção e na parte curativa. Vocês também poderão participar sugerindo assuntos e pautas através do nosso site www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. Hoje nossos convidados são a Isabel Ibias, que é pós-graduada em Metodologia e Ensino Superior na URGS, pós-graduada em Gerontologia Social pela PUC e mestre em Serviço Social pela PUC e psicanalista clínica. Além disso, é atriz de cinema e teatro e apresentadora do programa Viva Bem na TV, que já está no ar há 17 anos. Exato. Que eu algumas vezes fiz parte e adoro assistir e participar. Que bom. O programa é um sucesso, né? Ele vai no ar quartas-feiras ao meio-dia e sábado às 9h30 da manhã. Maravilhoso, adoro. Que bom, que bom. E também está conosco hoje a Michele Rodrigues Machado, que é nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica e personal diet. Isso, formada pela Gama Filho, né? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, o objetivo hoje é a gente bater um papinho, trocar um pouquinho de informação através a respeito da terceira idade ou da melhor idade. Eu particularmente gosto muito desse tipo de paciente, porque o paciente da terceira idade é um paciente que, para o cirurgião plástico, é um paciente, pelo menos na minha clínica, pode ser que isso não seja bem assim, mas é um paciente mais centrado. Por que eu digo mais centrado? Porque não é aquele paciente que procura o cirurgião plástico querendo virar Miss Rio Grande do Sul ou Miss Brasil. Né? Tanto o paciente masculino quanto o paciente feminino é um paciente que, quando procura uma clínica de cirurgia plástica, assim como acho que quando procura a Ana para recuperação dos dentes, o objetivo é recuperar um pouco do que o envelhecimento causou, do que o tempo deixou de marca. Isabel, tu trabalha bastante com o idoso. Isso. Né? O que é ser velho hoje em dia? Pois é, ser velho. Eu costumo dizer que a maior novidade da sociedade atual é a velhice. A velhice é uma novidade. Porque se a gente for pensar bem, meus avós faleceram quando eu era criança, né? Novos, provavelmente. Exatamente. Né? Os meus netos conviveram com bisavô. Então, a estrutura familiar mudou com a gente envelhecendo. Está se nascendo menos, está se morrendo menos. Então, isso é mundial. Os países vão ter um número de velhos muito maiores nos próximos anos do que tiveram em 50 anos passados. Porque a gente não ficava há mais de 50 anos, 50 e poucos anos em cima da terra, né? Então, é uma novidade a velhice. Ser velho, a gente também tem que fazer um aprendizado para ser velho hoje, porque ainda tem muita discriminação, né? Ainda tem muito, os velhos muitas vezes estão perdidos, o que fazer nessa faixa etária, porque não tiveram experiência de vivenciar isso. É uma faixa etária... Não tiveram experiência dos pais, muitas vezes. Exatamente. Então, nós estamos vivenciando uma faixa etária em que, por exemplo, a minha mãe não vivenciou essa faixa etária, né, com os pais dela. É diferente, completamente diferente, hoje em dia, esta nova conformação familiar, onde se tem 4 gerações, muitas vezes, dentro de casa. Então, eu estava esse fim de semana justamente vendo isso, que eu tenho uma netinha, quer dizer, eu sou vovô, né? Pelo menos assim, que eu me lembro do meu avô, era muito mais velho do que eu. Espero que o espelho não esteja me enganando. Tanto que tem gente que não gosta que os netos chamem de avô e de vó. Eu conheço gente que diz assim, me chama pelo nome. Porque é o estigma de vô é velho. Eu me lembro de uma história da minha netinha, que hoje tem 18 anos, está na universidade, né? Uma colega minha estava vendo, ela tinha uns 2, 3 aninhos, estava vendo uma revista com ela, e tinha uma senhora na cadeira de balanço, de óculos, com um chalezinho, se embalando, e ela disse, olha aqui a vovó. Ela disse, essa não é a minha avó. Porque a avó dela ia lá no teatro ver a avó, né? Quer dizer, a nossa forma de vivenciar também a velhice é diferente. Justamente pela expectativa, a gente estava falando disso, né? A expectativa de vida hoje, eu me lembro quando eu estava no colégio, que a gente falava assim, expectativa de vida no Brasil, 50, 55 anos. Exatamente. Né?
Hoje em dia, olha, eu tenho vários pacientes que eu opero com mais de 80. Exatamente. Sim, as pessoas estão colocando aparelho nos dentes com 80 anos. Exato. A última pesquisa agora, porque é de 95, a nossa média no estado, média de vida era 7,6 anos de vida, 76,2 anos de vida, aliás, 76,2. Atualmente, a última pesquisa já é 78,3, a média. Em Veranópolis, a gente tem uma população de centenários, Porto Alegre tem uma população de centenários já. Eu vou chegar aos 105, vocês vão tudo no meu aniversário, tá? Eba! Oh, então tá. Eba, pode contar Ótimo. comigo. Sabe que eu estava falando, nós tivemos uma paciente com 80 anos agora, que ela foi pro casamento na neta, e ela disse assim, tu acha que eu sou muito velha para botar aparelho? Porque tem esses tortinhos aqui, eu queria que o dente retinho. Ela botou o aparelho para o casamento da neta e foi linda. Isso é uma novidade. Qual é a história que se tem de pessoas dessa idade colocando aparelho e preocupada em endireitar os dentes? O aparelho, eu vou dizer assim, ainda pode ser uma necessidade, né? Dependendo do tipo de mordida. Dependendo do tipo de mordida. E eu tenho paciente com 77, 78, foi botar prótese de mama. Ai, que linda. Ai, parabéns não, e que frequenta academia. Claro. Colega de academia. Maravilha. É exemplo Então, de vida. Eu quero que nem a senhora aos 70 e poucos anos está trocando as minhas próteses ainda. Maravilha, né? Assim é envelhecer bem, né? Assim, exatamente. É Isabel, saber me conta, envelhecer. Tu tem um grupo que eu adoro falar sobre isso, que é o Conversa de Vida. Me conta. Aí é como psicanalista. Como psicanalista, mas tu deve usar um pouco da tua gerontologia nesse grupo, não? Claro, porque como eu tenho também a psicanálise, eu fiz especialização em terapias breves para tratar adulto maduro, para tratar idosos, que é uma terapia focal, que é uma terapia que trata daquela questão que está incomodando naquele momento e não uma retrospectiva da vida toda, porque é o mais adequado para a terceira idade mesmo, né? O Freud já está se revirando, porque o Freud dizia que com 50 o ego já estava enrijecido, que a gente não era mais passível de análise, e se viu que não é nada disso, que nós podemos, é claro que ele viveu o tempo dele, e nós estamos vivendo o nosso, né? Mas o Conversa de Vida surgiu exatamente para oportunizar para um maior número de pessoas, com uma taxa mensal, poderem conversar sobre os seus problemas. Poderem conversar, poderem realmente saber o que está acontecendo com a sua vida, o que está incomodando na sua vida e que eles possam conversar em grupos de até 12 pessoas, com a minha orientação. Por que eu chamo Conversa de Vida? Porque não é terapia de grupo, são encontros terapêuticos, que é diferente. E hoje em dia, como as pessoas vão bater papo? Precisam conversar sobre os seus problemas, conversar abertamente, saber que o meu problema, se eu fico em casa, ele fica muito maior. Se eu vou trocar com a outra pessoa, eu vejo que o meu é muito menor do que o dela. Não, eu imagino assim, ó, que tu conversar com pessoas, devem ter pessoas de diferentes idades, sim, tem diferentes idades. Quanta experiência tu troca num Conversa de Vida desse? Exatamente, mulheres solteiras, mulheres casadas. Por que eu estou falando mulheres? Porque os homens ainda são um pouco arredios. Não tem homem que eu ia te perguntar isso. Eles são. Qual é a tua porcentagem? Tem diferença de gênero. Por quê? Porque é falar dos seus sentimentos. Por que será que os homens são mais arredios de falar de sentimentos, né? Porque os homens não têm o que nós temos, né? Aquela facilidade de expor o que a gente está sentindo. Mulher adora conversar. Que nem dizia minha avó, a mulher conversa pelos cotovelos, né? Eu era pequenininho e eu dizia, mulher conversa pelos cotovelos. De tanto que a gente conversa. E os homens guardam mais os seus sentimentos. Eles não gostam de se expor. Eles se expõem, às vezes, entre eles. Tanto que tem muitos homens que não aceitam terapeutas mulheres. Ainda tem isso? Ainda tem, mas aí também a contrapartida é bem provável e muita gente faz isso. Tem muitas mulheres que querem ginecologistas homens. Eu via isso muito até uns anos atrás, a gente via isso muito na clínica do cirurgião plástico. Eu cheguei a comentar algumas vezes aqui que na clínica eu tenho algumas salas diferentes, porque tinha alguns pacientes que marcavam em nome da mulher para consultar e não queriam ser vistos pelos outros pacientes na sala. Isso acabou, na clínica de cirurgia plástica acabou. Graças a Deus. Tá? Era uma autodiscriminação, né? Uma autodiscriminação. Ele já não queria passar por essa possibilidade de alguém ver que ele estava indo no cirurgião plástico. Porque podia chamar atenção para a masculinidade. Não. E qual é o problema do homem querer ficar mais bonito, né? Não tem problema nenhum, aliás. Mas teve que cair uma barreira, né? Para nós mulheres. Exato. Teve que cair uma barreira. Hoje nós queremos os homens mais bonitos também, é evidente. Exatamente. E eles também se querem mais bonitos. Ana, Por mas, isso é que eu perguntei, no consultório do nutricionista, essa
realidade acontece também. Eles têm mais dificuldade de chegar aos homens? Tem, muita dificuldade. A esposa acaba marcando a consulta, ele desmarca, ele vai, faz uma avaliação gratuita para conhecer o nutricionista e lá pela 5ª consulta ele começa a se soltar mais, criar um vínculo maior com o profissional, aí sim emagrecer, né? Que é o objetivo da maioria deles, né? Então, com o homem a gente também encontra esse... Também tem mais barreira com o homem na com nutrição certeza. também. Principalmente questão nutricionista mulher, né? Então, o grande público são as mulheres ainda, essa é a realidade. E, Michele, o que tu nota, assim, porque a gente está falando de envelhecimento, né? O que tu nota com relação à nutrição? As pessoas se cuidam para envelhecer com mais saúde com relação à comida, não? Graças a Deus, as pessoas estão se preocupando bastante com essa parte de alimentação saudável. Hoje, o paciente não me procura somente por estética, e sim pela qualidade de vida, que isso é uma grande vitória, né? E também agora estão aparecendo mais homens, né? Isso também é uma vitória. E em relação às patologias, o pessoal os pacientes estão bem preocupados. Então isso é bem, para nós nutricionistas, valoriza a nossa profissão, né? Isso. Porque hoje se sabe que muitas doenças, a grande causa é a obesidade. Nós entrevistamos há poucas semanas atrás, uma semana atrás, a doutora Mayra Calef, ela disse que inclusive o câncer de mama, uma das causas é a obesidade, que eu também desconhecia. Exatamente. Isso. Então, várias doenças a gente sabe, hipertensão, tudo. Então, para a gente envelhecer com saúde, precisa estar com menos peso, né?